Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar do segundo grande passo que a gente tem que dar dentro do processo de Visual Law, depois que a gente trabalha a questão da empatia com os usuários e com as partes interessadas. Esse segundo grande passo é a hierarquia da informação. Segundo a minha prática e o meu processo, eu acho que funciona bem melhor você arrumar essa questão da hierarquia da informação antes de colocar qualquer ícone ou elemento visual. E eu vou mostrar por quê. Vamos lá? Bom, como eu falei, o primeiro passo no Visual Law é a análise empática do usuário e das demais partes interessadas. Depois disso, a gente precisa organizar a informação de uma forma hierárquica. E o que significa hierarquia? Significa uma ordem de importância, colocar primeiro o que é mais importante. The most important thing. Mas vamos refletir um pouco. O que nós queremos com o legal design? Não são serviços jurídicos mais eficientes? E quando a gente está falando do tipo visual law, o que nós queremos quando nós falamos do legal design, do tipo design de informação, visual law? Nós queremos documentos jurídicos mais eficientes. E quando a gente pode dizer que um documento jurídico é eficiente? Um documento jurídico pode ser considerado eficiente quando a gente consegue fazer com que o leitor leia o nosso documento, entenda esse documento, entenda a nossa mensagem e se comporte de acordo com o que aquele documento jurídico determina. Então, pode parecer simples, mas vejam o desafio. Vocês sabem que a maioria das pessoas não leem políticas de privacidade em termos de uso dos aplicativos, dos sites. E por quê? Porque os seus autores, os advogados que fizeram esses documentos, não conseguiram atrair a atenção dessas pessoas, ao menos para ler, para ter a curiosidade de tentar ler aquele documento. Então, fazer com que a pessoa tenha o interesse de ler já é um primeiro desafio. Mas não adianta ela ler se ela não entender, afinal. Ela precisa, depois de estimulada a ler, entender de forma clara a tua mensagem. E, por fim, não adianta entender se ela não fizer o que está ali estipulado, porque se você pensar bem, todo documento jurídico não é um documento de marketing, por exemplo, ele tem uma finalidade. Via de regra, ele traz normas de conduta. Então, a gente espera que a pessoa que lê aquele documento e que o compreenda de forma completa, se comporte de uma determinada maneira. Então, se a gente conseguir preencher esse ciclo dessas 3 fases, aí sim, a gente pode dizer que a gente projetou um documento jurídico eficiente. Tá legal? My motto is simple: efficiency, efficiency, efficiency. Então, em resumo, o que nós estamos querendo dizer é que o Visual Law, o seu grande objetivo é fazer com que a mensagem principal fique na mente da pessoa que desejamos atingir, da pessoa a quem a gente tem o foco de entregar aquela mensagem, tá bom? Esse é o objetivo final e o objetivo maior do design de informação. Mas como que a gente capta a atenção do leitor nesses tempos que vivemos hoje? Nós precisamos de objetividade. E por que objetividade? Porque são muitos os desafios que a gente enfrenta nesse processo de leitura. Como eu falei para vocês na aula passada sobre empatia, em termos de Brasil, o seu documento tem 98% de chances de cair na mão de uma pessoa com algum grau de dificuldade de leitura. Esse é o primeiro desafio. Nós estamos falando de uma população que, em geral, tem dificuldades com a leitura. Depois, a gente vive tempos de muita pressa, está todo mundo muito ocupado, muito atarefado, todo mundo cheio de trabalho, cheio de compromisso, todo mundo tem pressa. Ninguém quer perder muito tempo lendo. E esse é um desafio, especialmente quando você tem um documento que precisa ser extenso. Tem vezes que a gente não consegue fazer one page. Não dá para fazer o one page de um contrato de transferência de tecnologia com licenciamento de software. Desculpa para quem acha que isso é possível, mas não é possível. São muitas as condições, o contrato vai ficar longo. E como que a gente retém a atenção dessa pessoa que está com pressa de ler? E depois, a gente tem um mundo cheio de estímulos. É telefone celular, são redes sociais, é internet, Netflix, um monte de coisas
disputando a atenção do seu leitor com você, disputando a atenção da leitura do seu documento com todos esses outros estímulos que podem, de repente, tirar e dispersar a atenção do leitor. Então, vejam o desafio do Visual Law e do Legal Design. Não é fácil passar por aqueles 3 ciclos de leitura, compreensão e comportamento, tendo todos esses desafios. Então, a gente precisa entender como projetar a hierarquia da informação de forma a despertar o interesse, manter esse interesse, engajar o leitor e fazer com que ele chegue ao final, entenda o que a gente está falando e se comporte de acordo com o que nós precisamos. Tá joia? This book sounds impossible to read. E por que a hierarquia é tão importante nesse cenário? Ela é importante porque ela ajuda, de pronto, de partida, de começo, o leitor a identificar onde ele deve focar primeiro. Então, ele já não perde esse tempo tentando adivinhar por onde começar. Você já promove essa facilidade para ele, essa experiência para ele. Depois, ele consegue perceber que você organizou as coisas de acordo com a importância de cada tema. E isso faz com que ele se mantenha engajado e continue na leitura. Ele percebe o teu cuidado. Então, por isso que a hierarquia da informação é tão importante. Thanks for helping me. E é sempre bom, como eu falei lá na aula da empatia, como que a gente vai ter empatia com uma outra pessoa se a gente não nos conhece, a nós mesmos, né? Então, aqui é a mesma coisa. Vamos olhar um pouquinho para nós, ver o nosso comportamento e tentar entender que as outras pessoas também vão fazer coisas parecidas com as que nós fazemos. E um dos hábitos comuns hoje em dia é que todo mundo, quando pega um documento, a primeira coisa que faz é fazer um scanner do documento. A pessoa dá uma olhada geral a fim de tomar pé da situação e sentir sobre o que se trata aquele documento. Então, considerando esse fato, porque isso é um fato, né? Não é uma ideia, não é uma opinião, isso é um fato. Considerando esse fato, como que a gente pode, com a hierarquia da informação, capturar a atenção da pessoa nesse exato momento em que ela faz esse scanner do documento? É isso que eu vou mostrar para vocês. This is important to you. A gente faz isso utilizando a metodologia da pirâmide invertida. Essa metodologia, ela é utilizada no jornalismo, no mundo editorial, mas como ela é muito eficiente, ela pode ser facilmente transportada para o mundo jurídico. Porque o que diz a pirâmide invertida? Ela diz que você deve sempre começar pela informação essencial, pela informação fundamental, por aquela que é o top em importância para o usuário. Aí só depois que você vem com a informação importante. E aí, então, se houver alguma informação complementar, ela vem em terceiro lugar. E por último, são as informações auxiliares, aquelas que trazem alguma coisa que talvez nem precisasse estar ali, mas você põe porque ela pode auxiliar de alguma forma. Entende? Essa estrutura facilita para o leitor, porque ele chega na informação auxiliar apenas se ele quiser. Bem, você acabou de assistir um pequeno trecho de uma das nossas aulas na comunidade de Legal Designer da Escola Brasileira de Legal Design. A nossa escola foi fundada com o objetivo de preparar os profissionais do direito para uma nova era. Uma era em que conhecer o direito e saber aplicar a lei já não é mais um diferencial, é uma obrigação. Daí, então, o profissional do direito precisa desenvolver muitas outras habilidades, tanto técnicas quanto comportamentais, para conseguir se destacar no mercado, atender às necessidades e às expectativas de quem te contrata e, então, ter uma carreira de sucesso na área jurídica. Se você se interessou por esse tipo de conteúdo, quer melhorar o seu preparo, a sua atuação na área jurídica, aprendendo essas novas habilidades, as vagas estão sempre abertas na nossa escola. Basta clicar no link que você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo para você fazer a sua inscrição, entrar imediatamente e ter acesso a mais de 120 aulas que vão te ajudar a subir para um outro patamar na sua profissão jurídica, tá bom? Aguardo você lá na nossa comunidade com muitos outros benefícios que a gente tem por lá. Um abraço, até mais.